galerinha! Voltamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai começar com a matéria de Geografia, nossa matéria nova, ok? Nós estamos lá no livro, na página 28. A gente vai falar sobre o relevo brasileiro, né? Relevo do nosso país, o Brasil. Relevo são as formas que o solo se apresenta. E ele se apresenta de diversas formas, né? São diferentes formas. Por exemplo, o primeiro relevo que a gente vai ver aí no livro é falando sobre as planícies, que são terrenos mais retinhos, né? Que tem poucas ondulações, poucas altitudes. Logo depois vem os planaltos, que são terrenos um pouquinho, né, maior, digamos assim, que a planície. Tem algumas altitudes, mas não chegam a ser terrenos altos, né? Igual morro, montanha. Logo depois disso, a gente vem para as montanhas, né? Montanhas são grandes elevações de terra. No Brasil, a gente não tem tantas ocorrências de novas montanhas, né? Mas lá nos outros países, mas temos algumas montanhas aqui. Aí temos os montes, que são elevações de terra também, grandes elevações de terra, só não são maiores que a montanha. Aí tem morro, né? Aqui bastante morros, né? Onde a gente mora, a gente vive em muitos morros. A gente está falando morro não no sentido de comunidade, morro no sentido de relevo mesmo, de altitude, tá? A gente tem alguns morros. Aí a gente tem as depressões, que é aquele terreno que fica ali no meio, e um terreno ao redor mais altinho, ele é um pouquinho mais baixo. Então, a gente costuma chamar de depressão. Temos o vale, que é aquele caminhozinho, é aquele terreno meio acidentado que fica sempre entre as montanhas, entre os morros, é o nosso vale. Temos a cordilheira, que é um conjunto de montanhas entre si. Quando as montanhas estão juntinhas, aí a gente chama de cordilheira, porque não tem uma só ali, tem um conjunto delas, ok? Temos também a ilha, que é uma porção de terra mais elevada, né? Cercada por água. Também é outro tipo de relevo que a gente tem no Brasil, que são as ilhas, né? Elas são terrenos mais altos, formados de areia, né? Terra. E em volta cercada pela água das praias, do mar e tudo mais. Esses são alguns tipos de relevo que existem. Aí a tia Raquel fez aqui um desenho, ó. Tá muito bonito, não, que a tia não é desenhista. Só para vocês, só para exemplificar um pouquinho para vocês. Olha a nossa ilha, ó. Ó, pedacinho de terra mais elevado, cercado por água. Aí logo aqui a gente tem a planície, ó. Já é o terreno menor. Aí vem uma porção de terra, ó, vem o planalto, que é um pouquinho mais no alto. Tá vendo? Aí a gente tem o morro, as serras. Lembra a serra? Quando o papai vai subir a serra para viajar, sobe a Serra de Petrópolis, de outros lugares? Então, aquele caminho lá, aquelas montanhas que ficam lá que a gente sobe, é a serra. Olha aqui a cordilheira, ó. A tia botou aqui, ó, conjunto de montanhas. Ó, aqui tem logo 3. E o caminhozinho entre as montanhas é o vale, olha lá. Olha as montanhas aí. Só para vocês verem, a tia botou só alguns, né? Para vocês verem, alguns tipos de relevo brasileiro. Ilha, planície, planalto, morro, serra, cordilheira, vale e montanha. No nosso livrinho também vem falando sobre a ação do homem, né? A ação humana no nosso relevo. Vou ler, confere aí com a tia, tá? A maioria dos seres humanos habita as áreas mais planas da superfície terrestre, pois esses locais facilitam a construção de cidades, estradas, plantio e também criação de gado. Para melhorar suas condições de vida e satisfazer suas necessidades, o ser humano precisa constantemente modificar o relevo natural, construindo barragens, túneis, desviando o curso de rios. Mas é importante ressaltar que os próprios elementos naturais, como o vento, a chuva, a água do mar, os rios, agem sobre as rochas, modelando o nosso relevo. O que isso quis dizer? Que nem sempre um relevo vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Primeiro tem a ação do homem. O homem vive
em transformação, né? Então, ele consegue também transformar os lugares onde ele vive. Então, sempre tem uma construção, tem uma barragem, as construções que são feitas, às vezes a gente vê, né, construção irregular, ou seja, construíram casas em cima de morros que não era área verde. Então, sempre o ser humano, infelizmente, ele pode conseguir danificar também o relevo brasileiro, com diversas formas. Mas também não só a ação humana, a ação do vento, das chuvas, né? O vento tem poder, a chuva tem poder de transformar também um relevo, de mudar aquele relevo, tá? Então, fica aqui para vocês entenderem que a força do vento, né? Por exemplo, a água da chuva, a água do mar, batendo sempre na mesma rocha. Uma hora aquela rocha vai diminuir, ou então vai sair do lugar. Uma pedra numa praia, ela pode estar num determinado local e quando você voltar, aquela pedra não era mais para ali, aquela rocha não era mais para cá. Ou seja, a ação da chuva, a ação da água do mar, dos ventos, pode alterar também o relevo de um lugar. As nossas ruas, né? Quando tá bonitinha, asfaltadinha, lisinha, terreno plano, não faz buraco. A força da chuva ela é tão forte e às vezes o asfalto também não é bom, mas ou seja, ela consegue modificar aquilo. Então, também a ação da natureza consegue modificar o relevo, ou seja, o nosso tipo de solo, o nosso lugar para construção mesmo, ok? E aí tá mostrando as imagens, ó, de uma avenida, né, com os carros passando e muitas árvores. Então, era um local muito verde, que hoje em dia foi preciso abrir, né, uma pista aí de carro. Então, fez mudança no relevo. Uma barragem também foi feita, às vezes para conter a água dos rios, de represas, é feito barragens, ok? Igual aquela barragem lá em Minas Gerais, que ela rompeu e deu aquele problemão todo, né? Fez aquela tristeza lá na cidade de Minas Gerais. E aí tem umas perguntinhas aí sobre o nosso relevo brasileiro, na página 30 e também, deixa eu ver se eu acerto aqui, e na 31, só. Facinho, facinho, tá perguntando, né, sobre, né, as formas de relevo, tudo mais, tá pedindo para você numerar, para você marcar aqui. Então, a página 30 e 31 tá bem facinho mesmo, mas se houverem dúvidas, é só colocar lá no nosso grupo do WhatsApp pra gente poder resolver juntinho, tá? Tendo dúvida, não entendeu alguma coisa, tia, eu tô com dúvida aqui, o que é planalto, o que é planície, o que é o relevo, é só perguntar lá, tá? Mas eu creio que vendo a aula aqui e lendo o livro, vocês consigam fazer. Lembrando sempre de caprichar e fazer tudo certinho, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Beijinhos.